A aprovação da PEC que limita os poderes do STF pelo Senado causou e provavelmente irá causar um grande tumulto por um longo período. Isso se deve à insatisfação tanto de governistas quanto do próprio STF a respeito da aprovação. Inicialmente, o governo Lula já manobrou de todas as formas, no dia da votação da PEC, para que tivesse a quantidade de votos suficientes para que ela não fosse aprovada. A quantidade de votos suficientes para que ela não fosse aprovada era de 49 votos. No entanto, ela foi aprovada com 52 votos. Dentre as manobras que Lula fez para que a votação garantisse a não aprovação dessa PEC que limita os poderes do STF, foi demitir um dos seus ministros. Exatamente, Lula chegou a demitir, exonerar um de seus ministros, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E ele estava lá no Senado para votar não, para votar contra a PEC que limita os poderes do STF. Como você pode ver nessa tabela, onde mostra todos os senadores do PT votando a favor do governo, ou seja, contra a PEC, e inclusive Carlos Fávaro. Na verdade, um senador votou contra, um senador do PT votou contra Lula, votou contra aquilo que o PT determinou, porque o PT determinou que sua bancada deveria votar contra a PEC. Quem foi esse senador? Foi o líder do governo, Jacques Wagner, petista antigo, petista conhecido do Brasil. Ele votou contra o governo, ou seja, ele votou a favor da PEC que limita os poderes do STF. Então, essa já foi uma das razões que movimentou o dia seguinte após a aprovação da PEC. A PEC precisava de 49 votos para ser aprovada, e ela obteve 52 votos, 3 a mais do que o necessário. Um deles foi o de Jacques Wagner. Foi o único senador petista que votou contra o governo e a favor da PEC. E Jacques Wagner ainda conseguiu mais 2 votos de aliados seus da Bahia, que não são do PT, são de partidos do centro, mas são seus aliados. Dessa forma, então, Jacques Wagner contribuiu para que a PEC conseguisse avançar e vai para a Câmara. Só que a PEC só vai para a Câmara no ano que vem, visto que a gente já está no final de 2023. E também existem aqueles que acreditam que Arthur Lira fará o possível para que ela não seja aprovada. Os ministros do STF não ficaram nada satisfeitos com a aprovação dessa PEC pelo Senado. Eles acreditavam que isso não aconteceria. E a própria mídia do consórcio, que sempre trabalha a favor do governo Lula, chegou logo pela manhã a noticiar o fato. Vamos dar uma olhadinha? O integrante do Supremo Tribunal Federal, com quem eu consegui falar logo cedo, disse: olha, acabou a lua de mel do Supremo com o governo Lula. E também com o Pacheco, que queimou todas as pontes que ele havia construído na corte. Uma pena. Eu estou trazendo para vocês aqui, literalmente, o que foi que eu troquei de informação com esse ministro. Olha o que ele diz, né? A lua de mel com o governo acabou. É uma traição feia. Foi uma burrice. O Barroso, eu vou detalhar para vocês logo mais, o Barroso está absolutamente irritado e se diz duplamente traído. Primeiro, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando assumiu, foi ao Congresso Nacional, às duas casas, dizer: olha, a agenda vai ser uma agenda racional, uma agenda de menos conflito, uma agenda pragmática. Não vamos buscar protagonismo em temas como tidos como progressistas, comportamentais. Nós vamos focar no que precisa para o país. E tomou essa facada de volta nas costas, como me resumiu uma pessoa muito próxima ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem mais uma questão, claro, né, a respeito do que disse ali os senadores aliados do governo para o Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, né? Eles disseram: olha, nós estamos trabalhando para virar votos contra. Essa PEC não tem ainda, tinha 48 votos. A Marina Francischini foi precisa ali, descrevendo para você qual era a situação. E depois disso, a gente está virando para diminuir ainda mais o placar. A avaliação é que quando Jacques Wagner, nesse trecho que você viu, ele diz: eu voto sim, como líder do governo, ele não só anunciou o próprio voto, puxando para si uma figura que é inequivocamente, indubitavelmente muito próxima a Lula, puxando para si esse desgaste e para o Lula em consequência, como ele ajudou a virar votos de governistas que ou não iam aparecer
ou iam votar contra. O governo cita ali, como a Camila mostrou, além daqueles nomes, e agora eu trago uma outra apuração, esse de um integrante do governo, né? Eles dizem, além disso, o Lucas Rodrigues e senador Lucas e o Chico Rodrigues eram 2 votos que a gente contava que tinha virado, e eles foram de novo quando viram que o Jacques foi. Eu já vou detalhar a reação do governo e das lideranças do governo para tentar tapar o buraco, mas o rombo na fuselagem, meninas, foi enorme. O fato é que, para o governo Lula, pegou muito mal, e para Rodrigo Pacheco, perdeu a interlocução com o Supremo, segundo os ministros. Exatamente. De acordo com a mídia do consórcio, os poderes viviam em lua de mel. Algo estranho, provavelmente a população nunca tivesse imaginado isso, que os poderes vivam em lua de mel. Os poderes têm que fiscalizar uns aos outros. Como podem viver em lua de mel? Se assim viverem, serão coniventes uns aos outros. Bom, talvez isso faça sentido para a maior parte da população que vinha pedindo uma mudança exatamente para que os poderes fossem independentes e se fiscalizassem. Voltando à questão do STF. O STF não ficou nada contente com isso e, por consequência, ainda criticou bastante não só o Senado, como especificamente Pacheco. Alguns que emitiram comentários a respeito foi o próprio presidente do STF, Roberto Barroso, e também Gilmar Mendes. Vamos aos comentários. Espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio regimento do Supremo. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. Descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não são relevantes as ações da milícia no Rio de Janeiro, do narcotráfico, da ocupação de territórios por essas organizações criminosas. Isso não faz parte da pauta. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merecem ser vistas com desconfiança. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Mas não, isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário, e principalmente à independência desse Supremo Tribunal Federal. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. Pela primeira vez, Pacheco se manifestou sobre o que considerou ataques de ministros do STF à sua pessoa. Vamos ouvir o que Pacheco disse pela primeira vez? Inclusive aqui que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá
por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda. O ministro Alexandre de Moraes, que também é do STF, mas não no STF, e sim como presidente do TSE, conseguiu movimentar as redes sociais através de suas declarações em um dos julgamentos que presidia no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao que o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, respondeu a um advogado quando o advogado o pediu para poder fazer a sustentação oral de sua defesa. Não havendo mais nenhum processo Presidente, pela ordem. na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vou falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos, então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. De Moraes não só negou, como ainda ironizou a OAB. E o assunto viralizou nas redes sociais. Até o momento da publicação desse vídeo, a OAB não havia emitido nenhuma nota sobre o comportamento de Alexandre de Moraes. No entanto, a OAB já está completamente desacreditada pela maior parte da sociedade. Ainda no mesmo dia, diante de toda essa indignação da sociedade sobre os feitos do STF, sobre a não utilização ou a não aplicação da Constituição brasileira, vários políticos, pessoas influentes da sociedade começaram um chamamento para uma nova manifestação na Avenida Paulista, no próximo final de semana. Vamos ao chamamento para a manifestação que acontecerá no próximo final de semana? Todos em favor do Brasil. Manifestação pacífica em favor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e em memória do Clériston Pereira, que morreu no Pátio da Papuda. Neste domingo, dia 26 de novembro, às 14 horas, na Avenida Paulista com Rua Peixoto Gomide. Eu apoio. Se Deus quiser, neste domingo estarei lá. Pelo Brasil, pela nossa liberdade. Eu apoio e eu vou. Chegou a hora de voltarmos às ruas para defendermos, de maneira respeitosa, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e em memória do patriota Clériston. Domingo na Paulista, todos juntos. Na Avenida Paulista com a Peixoto Gomide. Em defesa do Estado Democrático de Direito, 14 horas, na Avenida Paulista, domingo. Olá pessoal, tudo bem? Domingo na Paulista, estaremos lá. Domingo a partir das 14 horas na Paulista. Eu apoio. Nesse domingo, na Avenida Paulista, às 14 horas, todos.